Olá pessoal, aqui é o Vitor, qualidade da Elo. Vamos apresentar aqui as metas por diretoria, fazer um breve treinamento, discutir esse assunto que a gente vai tratar na sexta-feira, que a gente vai definir na sexta-feira com a empresa. A gente vai reforçar esse assunto para ficar mais claro, para que vocês possam já previamente definir as metas de vocês, de cada área. Com relação às metas gerais que já foram definidas na nossa última reunião sobre esse assunto, sobre o planejamento estratégico. E agora a gente vai partir para essa parte de definição de metas por área. E aqui vai ser uma breve explicação, uma breve elucidação sobre o que é meta Smart, sobre esses pontos que devem ficar claros para a gente possa definir metas viáveis, interessantes, mensuráveis. Então vamos lá. Bom, só para relembrar o que a gente está fazendo, né? Primeiramente, no planejamento estratégico, nós definimos os pilares estratégicos, nossa missão, nossa visão, nosso mantra. Depois nós partimos para os nossos objetivos, né? Fizemos nossos objetivos estratégicos. Depois nossas metas gerais, os indicadores também relacionados a elas, que a qualidade está desenvolvendo essa semana, vai apresentar também para vocês na sexta-feira. E agora a gente está nesse ponto de definir as metas por diretoria. E os indicadores, claro que vão medir essas metas, também vão ser desenvolvidos pela qualidade, logo após a finalização dessa etapa. E também o que a gente vai definir na sexta será o plano de ação e os processos. Né? Os planos de ação para que essas metas por diretoria sejam alcançados. Cada área vai ter então seu plano de ação para cada meta que for proposta, que for definida, vai ter um plano de ação. E também os processos, que nada mais, nada menos são as rotinas, né? Como será a nossa rotina de atividades, nosso ciclo de atividades, para que a gente possa fazer a empresa rodar, a empresa atingir suas metas e, consequentemente, seus objetivos e, consequentemente, sua visão e missão. Tudo isso faz parte do nosso planejamento estratégico, tático e operacional, né, que são as três formas de planejamento, as três vertentes, né? Então, tudo isso está dentro dessas três vertentes de planejamento. Bom, sobre as nossas metas, elas precisam ser smart, como a gente já teve a oportunidade de falar, elas precisam ser smart, que significa que precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis. Tá, mas o que isso significa em bom português? Específico significa que não pode ter ambiguidade, tem que ser algo claro, algo que não dê margem a dúvidas, a confusões. Então tem que ser uma meta bem clara, né? Uma meta assim, onde a gente quer chegar, o que a gente quer com aquela meta, e todo mundo entenda aquela meta de forma fácil, simples, né? Precisa ser mensurável, como já tem aquele velho jargão, né, no mundo dos negócios: o que não se mede, não se gerencia, né? Isso vale para quase todos os ativos, né, que nós temos, digamos, os ativos tangíveis. É um pouco mais complicado em relação de ativos intangíveis, que envolve questão de conhecimento, que aí a presidência e a qualidade vão quebrar um pouco a cabeça para definir essas metas para a gestão de conhecimento. Mas na maioria dos nossos ativos, que são tangíveis, né, isso é bem simples de se propor uma meta mensurável para isso. Ela precisa ser medida para que a gente possa, com números, saber se ela foi atingida ou não. Precisa ser atingível, né? Já que a gente está medindo, para que a gente possa, com o número, verificar se ela foi atingida. Então, para a gente verificar se ela foi atingida, ela precisa ser atingível, né? Então, não pode ser uma meta nem muito tímida, nem uma meta muito ousada, que esteja fora, no momento, das nossas capacidades, daquilo que a gente acredita que pode conseguir, né? A gente tem que ser otimista, tem que trabalhar muito,
tem que se esforçar, mas claro que existem pontos ainda que a gente não vai conseguir alcançar num determinado prazo, que é o último ponto da Meta Smart, né, que é prazo, que eu vou falar logo mais. O outro ponto, ela tem que ser relevante. Então vem a seguinte pergunta: trará progresso à empresa? Né? Então vai trazer progresso à empresa? Sim. Se sim, é uma meta interessante. Se não, não tem por que ter essa meta. Né? Só uma meta muito que não vai trazer nenhuma grande alteração, nenhum grande impacto naquele objetivo a qual ela está subordinada. Então não tem por que existir essa meta. Ela pode ser às vezes uma simples ação, né? Igual a gente até discutiu sobre a questão daquela meta que a gente tinha estabelecido, que era sempre manter sempre a empresa regularizada, né? Regularizada juridicamente. E a gente chegou à conclusão que isso era uma meta, apesar de ser muito importante, mas não cabe como uma meta, porque isso é uma simples obrigação nossa. Então, é uma coisa que é uma simples obrigação. Nós somos regularizados, né? Nós somos confederados, então, federados, confederados, né? Então, nossas documentações estão regularizadas, então é o mínimo dever da empresa. Então, não cabe como uma meta. E temporizável, ou seja, né, prazos. Então, tudo são prazos. Né? A gente pode, até em relação aos outros pontos da Meta Smart, sem prazo eles deixam de ter significado. Né? Eles, assim, atingível, né? O que não é atingível daqui a um ano pode ser atingível daqui a 5, daqui a 10, né? Então a gente pode fazer uma meta super ousada, mas num determinado prazo ela pode ser tímida, né? Então o prazo que te limita, o prazo que vai dizer se uma meta é atingível, não é atingível, e como ela pode ser mensurada, quais vai ser os impactos daquilo para a empresa. Isso tudo o prazo que vai dizer. Uma meta pode ter um grande impacto em um mês e pode não ter mais um grande impacto em um ano. Por exemplo, você tem uma prova semana que vem. Você aprendeu o assunto até semana que vem, vai ter um grande impacto para você. Você aprendeu o assunto no final do ano, não vai ter um grande impacto. Não vai ter o mesmo impacto, porque você já reprovou na matéria, você já saiu mal, né? Então, assim, tudo são prazos. Bom, como exemplo, já que em termos conceituais foi apresentado, a gente precisa de exemplo, né? Então, precisa de exemplo para que fique bem claro, precisa ter as coisas palpáveis. Eu preferi colocar exemplos nossos, né, dos objetivos que a gente já traçou, de metas que a gente já definiu, em vez de pegar um objetivo aleatório, um objetivo genérico, né, uma meta genérica aí que a gente poderia ter pesquisado, para que a gente pegar o nosso mesmo, para a gente possa familiarizar mais com o que a gente vai trabalhar, com o que a gente vai lidar, que são as nossas metas, os nossos objetivos, e discutir um pouco. Coloquei aqui um trecho aqui, né, das nossas definições, que aqui está a nossa visão, cultura organizacional bem consolidada, um dos nossos objetivos estratégicos, que é a gestão de pessoas eficiente, e dentro desse objetivo estratégico temos duas metas gerais. A primeira é diminuir 50% da rotatividade, e a segunda é ter 100% dos membros ativos. Peguei lá a gestão de pessoas eficiente, que é o nosso objetivo. Por que coloquei RH mais 10? Vai ter uma brincadeira. Por quê? A brincadeira que tem um fundo sério. RH mais 10 por quê? Nesse objetivo, o RH é a diretoria que tem, digamos assim, mais responsabilidade. A diretoria que deve mais ficar atenta nas definições, né? Em traçar as metas, as metas. A área do RH é a área que realmente ela tem a maior responsabilidade para com esse objetivo. Então, as suas metas têm que ser as mais claras, as mais completas, as mais smart possíveis, porque a partir do RH e mais 10, por quê? Porque as outras áreas, claro que vão ajudar, que vão ter suas metas também, pode ter alguma meta relacionada com gestão de pessoas, já que nós somos um organismo todo mundo
a gente tem que trabalhar junto, todo mundo está envolvido com todas as etapas, mas o RH tá, digamos assim, é o coração desse objetivo, né? E as outras áreas vão dar suporte, vão ajudar, também pode ser suas metas na área relacionada a esse objetivo, e a essa meta geral, que é 100% dos membros ativos, mas o RH é que vai comandar o processo. Então, para a nossa meta geral 100% dos membros ativos, nós vamos ter um indicador. Coloquei aqui indicador A. Né? Vamos dizer que essa é a nossa meta A. Meta A. Meta A quer dizer uma meta. Nomeamos essa meta como meta A. Né? 100% dos membros ativos é a meta geral, uma meta geral, vou chamar de meta A. Ela, né? E dentro da meta A, nós temos as metas da meta geral A, nós temos as metas por área, por diretoria. Estamos lá no RH, temos a meta RH A1. O que quer dizer isso? Meta RH A1 quer dizer que é a meta do RH. A quer dizer que é uma meta que está vinculada, uma meta do RH que está vinculada àquela meta geral, que são 100% dos membros ativos, né, que é a meta A. Então, por isso que é meta RH A1, por quê? Porque a primeira é a meta 1. A meta do RH é a meta 1 relacionada, a primeira meta relacionada àquela meta geral, né? Porque pode ter mais metas. Ele pode ter uma, duas, três. Claro que a gente vai lembrar aqui, e é importante que vocês tenham isso bem definido, lembrar da relevância, né? As metas têm que ser relevantes. Então, assim, vamos pensar em metas relevantes pelo porte da nossa empresa, pela também eficiência, que a gente, pela a facilidade de controle dessas metas. Não vamos também criar 10 metas, né, por cada diretoria para cada meta geral. Então, a gente vai ter aí, né, digamos assim, uma dispersão muito grande e vai ser difícil controlar, a gente pode não conseguir ter eficiência de execução. Então, vamos limitar ali a 3 metas, né, específico mais ou menos, vamos dar 2, 3 metas assim, que vocês entendam como realmente relevantes, né, para atingir aquela meta geral, que a sua área pode contribuir. Claro que as áreas que estão como coração, né, como a gente colocou agora há pouco, as áreas que estão como coração daquela meta geral, né, como o RH está como aí a que vai ter mais responsabilidade nessa meta de manter os 100% dos membros ativos, ela pode ter uma quantidade de metas às vezes maior, né? 2, 3, 4, né? Agora, as áreas que dão suporte, que vão dar suporte, que vão ter, digamos assim, menos responsabilidade, menos atuação, ou por responsabilidade, que todo mundo tem a mesma responsabilidade, mas menos atuação, uma atuação menos direta, elas vão ter aí, acho que nasce aí uma meta, né, para dar o suporte para aquela área que está como realmente com atuação mais direta naquela meta geral. Então, outra área tem uma meta, né, no máximo 2. E aquela área que está como responsável mesmo, como uma atuação mais direta, pode ter 3, 4, dependendo. Mas vamos preocupar com a relevância daquela meta sua, para a gente não criar coisas demais que vão ficar difíceis de ser gerenciáveis, que tudo isso tem que ser medido, tem que ser acompanhado. Então não vamos complicar, né? Vamos simplificar. Voltando aqui ao nosso exemplo, meta RH1, implantar ela eficaz em toda a empresa até tal época. Tá. Onde que está aí vamos lá, específico? É específico? Bom, parece que sim, né? Ou seja, implantar ela eficaz. Eu estou especificando, né? É um método gerencial aí para garantir a distribuição de tarefas, para garantir a eficiência do trabalho dos colaboradores. Né? Implantar ela eficaz, está específico. É mensurável isso? É mensurável. Então a gente vai criar, a qualidade vai criar um indicador para que possa se mensurar, por exemplo, a porcentagem de membros que estão inclusos, que estão adesos, que estão com participação, que estão inclusos dentro do programa Ela Eficaz. Né? Então, assim, se a gente tem 10 membros da empresa que não estão inclusos ainda, que não estão sendo acompanhados, então não foi implementado o processo. Né? A ideia nossa é implementar Ela Eficaz, digamos assim, 100% dos membros estarem inclusos no programa.
né, das áreas e dos membros, consequentemente, né? Então, se tem, nem todos estão, então não foi implantado ainda. Tá, temos essa meta mensurável, atingível. É atingível, né? Vamos pôr o prazo ali. O prazo até quando? Até daqui 2 meses, daqui 3 meses. Tem um projeto trainee que foi desenvolvido sobre o eficaz, então assim, já foi um impulso que a gente teve. Então assim, pode ser, com base nisso, a gente pode puxar um pouco o prazo, pode implantar isso mais imediatamente, né? O RH vai verificar o prazo ideal e, com certeza, pelo que a gente já trabalhou, já é uma atividade que a gente já está em mente há muito tempo, uma ação, né, uma ferramenta, com certeza ela é atingível, né? Vale a questão só do prazo, porque se a gente falar assim que é atingível para amanhã, talvez não seja atingível, mas falar daqui 1 mês, daqui 2 meses, com certeza é. É relevante, extremamente relevante, vai controlar aí as atividades, as ações dos membros, né? A eficiência do trabalho deles, para não sobrecarregar uns e subcarregar outros, né? Então vai garantir uma homogeneidade de trabalho, de ação dentro da empresa. E temporizável, né? Nesse prazo que a gente colocar aí, isso você está temporizando a sua meta, né? Vamos lá, então, depois da meta, a gente vai definir um plano de ação para o RH. Então, ali é uma linha do tempo, essa linha amarela, né? Quer dizer que é uma linha do tempo onde nós temos deadlines, né? Então, assim, nós temos as nossas deadlines para cada ação que a gente definir nesse plano de ação. Então, vamos lá, primeira ação do RH para implantar o eficaz na empresa. Definir a ferramenta. Então, definir a ferramenta, como é que ela vai ser, qual vai ser né, como é que vai ser o padrão de controle e tal. Mapear, ação 2, aí vai ter uma deadline para definir a ferramenta. Ação 2, mapear as responsabilidades dos colaboradores, né? Então vamos mapear o que os colaboradores estão fazendo atualmente, como é que estão as atividades. E vamos fazer esse mapeamento, como os colaboradores estão, em que projeto eles estão trabalhando, quais são as suas tarefas. Terminou isso, aí vai para a ação 3, que é implementar a ferramenta, ou seja, incluindo todos os colaboradores nas áreas, na ferramenta, né, no controle ali, que vai ter, implantar isso aí na nossa ferramenta de gerenciamento, que hoje é o pódio, implementar isso no pódio, né, e para poder começar a desenvolver esse controle, esse gerenciamento. Então, eu coloquei só em linhas gerais, só ressaltando que isso aqui não são coisas que já foram definidas, tá, gente? A gente vai definir isso tudo na sexta-feira. Vocês vão previamente levantar essas metas ao longo da semana e na sexta a gente vai fechar. Isso aqui foi só para modelo, só para exemplificar. Isso aqui não está nada definido, não. É só para exemplificar para vocês, né? Então não se sintam induzidos por isso que a gente está mostrando aqui. Bom, a segunda meta do RH, então, seria, como sugestão novamente, relembrando, estruturar programas de capacitações contemplando todas as necessidades-chave até tal data, né? Então, seria um programa de capacitações, né, já que a intenção é manter os membros ativos, então nós precisamos capacitar esses membros para agir, né? Porque sem capacitação, eles não vão estar motivados, não vão estar aprendendo, não vão ter condição também de ação. Então, precisamos estruturar um programa de capacitações. Segunda meta do RH. Para quê? Contemplando quais necessidades? Necessidade-chave. Então, né, necessidade-chave da empresa. Né? Vamos fazer um programa que a gente contemple primeiro aquela base e depois a gente vai aprimorando isso até tal época. Então, ação 1, levantamento das necessidades-chave. Ação 2, definição das capacitações. Ação 3, definição do calendário e divulgação. Então, estruturou suas metas, o RH, acerca daquela meta geral, 100% dos membros ativos. O RH tem 2 metas para isso, tem seu plano de ação para cada meta. Tá. Agora, só o RH pode desenvolver as metas para aquela meta geral? Não. A meta é geral, então, assim, a meta é uma meta para a empresa, então, na verdade, todos estão envolvidos. Então, outras áreas podem desenvolver também, podem verificar aquela meta geral e ver o que eu posso contribuir, qual que é a minha meta. E é claro, e é interessante que a gente faça essa comunicação, tenha essa comunicação com a área que está
mais diretamente ligada àquela meta geral. Por exemplo, o ADM Fim, eu coloquei aqui, o ADM Fim vai entrar em contato com o RH, né, e trocar uma ideia para ver que meta que ele pode desenvolver, já que ele percebeu que pode contribuir, que alguma coisa ali tem a ver com a área dele, em que ele pode contribuir. Aqui, dando um exemplo, né, outro exemplo, colocamos aqui, ter sempre X reais, né, mensais para investimento em capacitações para os membros, a partir de tal época. Já que o RH vai estruturar um programa de capacitações, nem sempre essas capacitações a gente vai conseguir de graça, né, ou com alguma parceria que a gente consiga alguém de fora que venha fazer uma capacitação gratuitamente, ou com algum membro da Elo, né, que pode ter a condição de dar essa capacitação. Nem sempre a gente vai ter essas possibilidades. Então, pode surgir o caso que a gente tem que pagar, que é uma necessidade chave da empresa, algo super importante que a gente precisa nos capacitarmos, né, oferecer essa capacitação para os nossos membros, e a gente precisa pagar para isso, né? Às vezes consegue um valor mais barato, mas mesmo assim é mais barato, mas tem que pagar. Então, é interessante que o administrativo financeiro tenha um caixa, né, tenha uma reserva financeira para poder custear essas capacitações, já que é uma atividade que é algo crucial para a empresa, que é ter seus membros treinados, né, nas suas tarefas. Então, isso seria a meta ADM Fim A1. Novamente repetindo, né? A1 por quê? Porque é relativa à meta A e é a primeira meta do administrativo financeiro, que pode ter mais metas sobre essa meta, acerca dessa meta geral, ou pode ter só essa. No exemplo que eu coloquei só essa, né? E vamos lá, o plano de ação dessa meta, A1. Ação 1, prever montante de planejamento financeiro. Ação 2, definir fonte de captação de recursos. Ação 3, definir programa de captação de recursos, né? Então, o administrativo financeiro vai prever essa quantidade, essa quantia no planejamento financeiro, né? Vai prever isso aí, qual é a porcentagem disso em relação ao que se espera arrecadar em cada mês, definir as fontes de captação, se vai ser com parceiros, se vai ser com os projetos, quanto vai ser dos projetos, quanto vai ser dos parceiros, depois definir um programa de captação de recursos, né? Ou seja, quantos projetos a gente precisa ter, né? Quais ações da empresa a gente vai ter que desenvolver para a gente poder ter uma entrada financeira que possa suprir esse montante aí de X reais para a capacitação dos membros. Então, cabe um alinhamento aí com a presidência para ver o que os parceiros podem contribuir, né? O quanto que os projetos, a previsão de projetos nossa, a reunião aí com também um alinhamento com as áreas de projeto, ver quanto que a previsão, né, de projetos, para ver se a gente consegue suprir esse montante. Bom, basicamente é isso, né? Então, assim, para cada objetivo, vejam o objetivo, vejam as metas gerais, avaliem nas metas gerais o que cada área de vocês pode contribuir, né? Alinhem com o diretor daquela área que está mais diretamente ligada, né? No caso aqui, todo mundo alinhar com o RH para ver como que a gente quais as metas de cada área para poder contribuir com o RH para atingir essa meta 100% dos membros ativos, né? Assim como para outra meta também, de reduzir 50% da rotatividade dos membros, que é outra meta também em relação à gestão de pessoas eficiente, e para todas as outras metas em relação a todos os outros objetivos, né? Verificar, identificar quais a área que está responsável diretamente por aquilo e os outros diretores, as outras diretorias a fazerem esse alinhamento para que a gente possa contribuir com aquela área para atingir aquele objetivo e a gente possa trabalhar realmente como um organismo, né? A gente possa trabalhar realmente todo mundo sabendo o que todo mundo está fazendo e em prol de um objetivo comum. É isso, pessoal. Espero que tenha contribuído, né? Espero que esse videozinho possa ajudar vocês no desenvolvimento disso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a qualidade, né? Com a presidência também, que também está coordenando as atividades, né, do planejamento estratégico.
e a gente está à total disposição para ajudar, né, sempre que possível. E presencialmente aí nós vamos ter essa reunião sexta-feira para fechar metas por área, planos de ação e processos. Até mais, obrigado pela atenção.